Diz assim o texto na minha tradução, Isaías 43, 18 em diante. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, como queira. Quero destacar bem o versículo 18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço coisa nova, versículo 19, né? Que está saindo à luz. Porventura, você não percebeu ainda? Que eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo e deserto é a mesma coisa, são lugares desertos. Deus vai colocar caminho e rio. Eu quero trabalhar um pouquinho a respeito do nosso passado. O homem, ele é formado de espírito, alma e corpo. O espírito é aquele a qual o Senhor conversa com o homem, pelo espírito. O espírito passa as informações para a alma, através da mente, vontade e emoção. E a alma dá ordem ao corpo para executar as atitudes. Quando eu faço assim com a mão, é porque a minha mente mandou, minha alma mandou. A minha boca está falando, minha boca física está falando, porque a minha alma está ordenando. Então a alma, ela é hoje o que comanda o nosso corpo. E não tem problema ela comandar o corpo, mas que ela seja subordinada ao espírito. Quando Deus criou Adão e Eva, no capítulo 2 de Gênesis, anatomicamente, o Senhor então sopra nas narinas e o homem passa a ser alma vivente. E nós sabemos que a alma, ela recebe as informações, pelo menos externamente, através dos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Então tudo aquilo que nós somos hoje é o ajuntamento de informação que foi liberado e captado pela nossa audição, visão, tato, olfato e paladar. Você é o conjunto de informação que está dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. E o homem caído, que somos nós, o homem caído habita pelo menos 2 coisas que a psicologia ou a neurologia destaca como ápice do problema da alma, que é o medo e a irritação. Medo e irritação são 2 coisas que atrofiam o nosso desenvolvimento. O medo um pouco mais. Alguém diz que a irritação, uma pessoa irritada, é porque na alma dela habita medo. Então, uma pessoa que tem medo, ela pode desenvolver também irritabilidade ou irritação. Isso nós vemos com clareza no texto bíblico, porque em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem. A mulher come do fruto proibido, dá ao homem, o homem come do fruto proibido. E Deus já havia dado uma ordem para Adão, dizendo: olha, você pode comer de todo o fruto do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma e nem toque. Porque no dia que deles comerem, no dia que você comer dele, certamente morrereis. Quando Adão naquele dia come do fruto proibido, ele morre espiritualmente, a primeira morte. Depois de 900 e poucos anos, ele morre a segunda morte, que é a morte física. E quando acontece a morte espiritual, lembrando que a palavra morte significa separação, rompimento. A primeira coisa que acontece com Adão, depois que ele come do fruto, os olhos dele é aberto e ele percebe que estava nu. Isso é uma coisa que a teologia tem dificuldade de explicar, o porquê do descobrimento da sua nudez. E a Bíblia diz que eles fazem folha de figueira. Mas na viração do dia, talvez 6 horas da tarde, o Senhor desce na terra para falar com o homem e o Senhor o chama: Adão, onde estás? Todos os dias Adão estava pronto para conversar com Deus. E naquele dia, Adão faltou do compromisso. A tal ponto que a voz de Deus começa a passear pelo jardim chamando Adão.
E diz a Bíblia que Adão se esconde por entre as árvores, mas Deus o encontra. E Adão então vai dizer para Deus: Adão, onde estás? E o Senhor vai perguntar. E Adão vai responder: eu ouvi a tua voz do jardim, descobri que estava nu, tive medo e me escondi. E o Senhor então começa a tratá-lo: quem te fez saber que estava nu? Porventura comeste da árvore que eu te ordenei não comer? E quando o Senhor o confronta, uma pessoa que tem medo, automaticamente ela não é verdadeira. Ela tira de si a culpa. E ele então vai transferir a culpa para a mulher e também para o próprio Deus, dizendo: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Ou seja, culpa sua que me deu ela. E o Senhor vai confrontar Eva também. E Eva então vai pôr a culpa não nela, mas na serpente. Foi a cobra. E aí quando aponta para a cobra, como quem diz? Que o Senhor fez. E o Senhor olha para a cobra, personificada na imagem do próprio Satanás. E o Senhor então coloca julgamento sobre o diabo, julgamento sobre a mulher, julgamento sobre o homem. E estamos aqui hoje vivendo isso. Então nós somos pessoas que nós temos anomalia. A psicologia diz que pelo menos existem 150 doenças psicológicas. Eu acho que agora até aumentou um pouco mais que os TDAHs da vida. Eu estava estudando um pouco sobre mim e eu ouvi falar do TDAH, do hiperfoco. Eu não sabia, nunca ouvia falar que existia isso. Eu falei, hiperfoco. Falei, eu sou um pouco assim. E quando eu abri o Google para aprender um pouquinho sobre isso, eu descobri que eu tenho isso. TDAH, hiperfoco. Talvez é aquela essência de você focar totalmente naquilo. Quando eu estou lendo Bíblia, eu não quero que ninguém enche o saco, eu foco na Bíblia. Quando eu estou na academia, nada pode tirar minha atenção, eu quero estar na academia. Quando vou dedicar a esposa, nada pode atrapalhar, nem o Miguel, nem a Camila, nem a Bia, eu foco na esposa. Quando eu foco em trabalhar para ganhar dinheiro, eu me intensifico em ganhar dinheiro e parece que todas as outras coisas do mundo somem na minha frente. Eu acho que é por isso que Deus não deixa eu ter minha empresa, o meu negócio, uma segunda fonte de renda. Porque esse hiperfoco, ele não deixa você ter outras coisas quando você foca numa coisa só. Mas eu entendo também que o Senhor, Ele usa isso em benefício do seu próprio reino. Porque é bem verdade que o apóstolo Paulo disse em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu penso que o pecado abundou fortemente nessa anomalia que eu tenho em minha alma chamada TDAH e hiperfoco. Mas o Senhor pegou isso, não me curou e potencializou para usar quando eu estudo a Bíblia, quando eu busco Ele em oração, quando eu subo os montes, quando eu faço campanha, quando eu adoro a Ele, quando eu canto ou quando eu prego. Ou seja, o Senhor adaptou e canalizou isso para explodir na direção do reino. Mas é uma anomalia. Então existem coisas que nos deformou. Há quem diga que o ser humano ele é 50% passado, 25% presente, 25% futuro. Ainda mais depois que você passa dos 40 anos, parece que você não faz mais uma contagem de conquista, você faz uma contagem de quando eu vou morrer. Você faz a contagem descendo a montanha regressivamente. Ou declivemente. Então nós somos assim. Dentro de nós existem medos e irritabilidade. E esses medos e essa irritabilidade precisam ser tratadas para que Deus possa ampliar, avançar na obra que Ele tem para a vida de cada um de nós. Só uma pergunta, não responda, uma pergunta retórica. Tem pessoas aqui que Deus falou que tem coisas grandes com ela, mas você vive o hoje, você crê que Deus tem coisas grandes, e essas coisas grandes ainda não aconteceu na tua vida. Por quê? Porque existem áreas do nosso coração, mente, que precisam ser tratadas. Um exemplo claro. Se Deus fala para você, meu filho,
eu tenho uma obra de 70 com você. Mas o seu coração ou a sua alma somente atinge 35, ainda que Deus tenha 70, Deus não te usa mais do que 35. Porque é aquilo que você consegue, é aquilo que você avança, é o nível do limite da sua estrutura. Pastor, Deus respeita isso? Respeita. Marcos 4:33 vai dizer que Jesus expunha-lhes as parábolas conforme a capacidade dos ouvintes. Estamos estudando Hebreus capítulo 6 e o capítulo 5 no final diz que Deus não pode dar alimento sólido para o povo hebreu no período que estava sendo escrito aquele texto, porque o povo ainda era infantil. Deus teve que reter as feijoadas espirituais, porque o povo só vivia do leite, do leite, do leite, do leite. Então eu descobri nesse estudo, nesse pensamento, que existem coisas que não aconteceu na minha vida ainda, e nem na tua, e nem na vida dessa igreja, porque precisamos ser tratados no coração. Nós temos medos que passeiam dentro de nós, e o medo potencializado se transforma em tormento. Nós vamos ver isso num outro texto depois, futuramente. E esses medos e tormentos atrofia você, a tal ponto que não permite você avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Uma certa vez, há muitos anos atrás, eu tive um sonho. Eu gostava muito de ouvir o Marcos Feliciano. As pregações dele assim, me incendiavam meu coração. E um dia eu tive um sonho, que eu e o Marcos Feliciano estávamos no mesmo patamar, em cima de um pilar gigantesco, e ele estava em pé falando, e eu estava do outro lado, no pilar do mesmo tamanho, só que eu estava assim com medo de cair, segurando assim, porque eu via a altura. E quando passou esse sonho, eu entendi que Deus estava dizendo: o que eu tenho com você é igual, mas os seus medos não deixam você avançar. E eu entendi. A tal ponto que qualquer sonho que eu tenho, quando eu acordo de madrugada com um sonho que eu tive, e esse sonho me assusta, não é porque vai acontecer o que diz no sonho, é Deus me alertando que existem áreas de medo no meu coração. Uma vez eu sonhei que essa igreja fechava. Eu acordei assim: oh Deus, o que? Eu estou em pecado, estou desviado. E aí eu entendi pelo Espírito, não é que a igreja vai fechar, é que é uma área que você tem medo e precisa ser tratado. Que coisa. Eu estou pregando e você está aí, talvez imaginando, quais são os seus medos? Medo de barata? Medo do filho engasgar? Às vezes eu tenho medo do meu filho engasgar quando está comendo. Você fica olhando ali. E quando a criança nasceu? Quando a Camila nasceu a primeira vez, marinheiro de primeira viagem, e ela já foi para o quarto dela. E aí eu levantava à noite assim, ia no banheiro, no meio do escuro, eu olhava ela assim, e eu olhava a barriga. Se a barriga fizesse assim, tá viva. Eu ia dormir de novo, despreocupado. Medos. Quando eu andava sozinho, a gente dirige o carro rápido, vai, tá, quando eu colocava o Miguel no bebê conforto, ou as meninas, aí eu dirigia com medo. Meu Deus, se eu bato a criança, a imaginação começa a criar fábulas de possibilidades. São medos. Medo de morrer. Medo do escuro. Eu tive medo do escuro até 17 anos de idade. Agora, de onde vêm esses medos? O medo vem da mente, do pensamento. O medo está ali por causa de uma construção de informação que entrou dentro do seu coração. Agora, já levando para o final do entendimento, para nós começar a desenvolver o corpo da mensagem. O que me livra do medo? O que faz uma pessoa ser curada totalmente do medo? Uma palavra chamada aceitação. Que, unido à palavra paternidade, cura o seu coração por completo.
Estresse, problema do presente. Depressão, problema do passado. Crise de ansiedade, mal expectativa do futuro. São deficiências de aceitação. São anomalias de falta de paternidade, que gerou medo. E quando eu comecei a analisar a minha própria vida, eu percebi que eu sempre tive pai, sempre tive mãe, mas existia um buraco no meu coração, que a paternidade não era preenchida. Eu não estou culpando o meu pai e nem culpando a minha mãe. Eles deram o que eles tinham, no tempo que eles tinham, do jeito que eles sabiam. Mas eu sei que isso ocasionou uma anomalia dentro de mim, que me impede de alcançar os níveis maiores que Deus tem para a minha vida. Biblicamente, quase ou todos os personagens da Bíblia passaram por medo. Deus teve que tratar todos os personagens bíblicos, tratando o medo e a irritação delas. Adão foi o primeiro. Tive medo, me escondi. E no seu medo, ele tentou resolver a situação do medo, colhendo folha de figueira e tampando a vergonha da sua nudez. E aquilo era insuficiente. Daqui a pouco, o pai, Deus, se aproxima de Adão e fala: eu vou resolver a sua situação, porque eu sou o teu pai. O Senhor, dentro do Éden, do jardim, mata um novilho, asperge o sangue do chão, trazendo perdão de pecados. Assa a carne daquele novilho, e eles comeram e se alimentaram daquela carne. E o Senhor limpa a pele e faz roupas de pele para Adão e para Eva, resolvendo os problemas, pelo menos psicológicos, de Adão e Eva. E eles saíram, foram expulsos do jardim, crendo na promessa que Deus tinha para eles. Eles saíram do jardim, mas continuaram crendo. Só que o pecado vai passando geneticamente. Depois eles têm os dois primeiros filhos, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Abel ofertou, agradou a Deus, Deus se agradou de Abel e da oferta. Caim ofertou a Deus, Deus não se agradou nem da oferta e nem de Caim. E diz a Bíblia que descaiu o semblante de Caim, a tal ponto que Caim estava irado. E a ira de Caim era um resultado de medos que passeavam em seu coração. Daqui a pouco o Senhor o confronta: Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que andas irado? Se procederes mal, não é certo que não serás aceito? Todavia, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, interpretativamente falando, Deus está dizendo: Caim, você não tem motivo de estar irado. Você ofertou mal e eu não vou aceitar a tua oferta. Porque o que Deus estava dizendo? Porque futuramente eu vou dar uma oferta que é perfeita. Então você precisa me dar aquilo que é perfeito. Mas eu não estou te cobrando disso. Eu não estou te confrontando para te julgar. Eu quero que você tente de novo e dê a oferta do jeito certo. Caim rejeita a repreensão, rejeita a correção. E para que a oferta dele fosse a única e Deus não tivesse a quem apelar para a oferta, ele vai e mata Abel. Em vez dele subir no nível de Abel, ele mata Abel para que o nível dele, ou seja, mediocridade, pudesse ser administrado naquele momento. Caim então sofria de irritação. Quando lemos Gênesis capítulo 15, verso do 1 ao 11, nós temos a história de Abraão. No capítulo 14, vai dizer o texto bíblico em Gênesis, que 5 reis se levantam contra 4 reis. Então 5 reis juntaram seu exército e saquearam Sodoma, Gomorra e outros reis que estavam à volta ali. E todos foram aprisionados, levaram a riqueza, levaram tudo. Mas entre eles estava Ló, o sobrinho de Abraão. Abraão, querendo salvar o seu sobrinho, ele separa 318 pastores
Homens que tinham habilidade de batalha para lutar contra a onça, contra o urso, contra lobos que roubavam do rebanho. E eles agora vão ser transformados em um pequeno exército para buscar o sobrinho de Abraão de volta. Abraão, de uma forma estratégica, bélica, consegue derrotar esses 5 reis. E traz de novo a população de Sodoma e Gomorra, o patrimônio, os despojos, e liberta Ló e sua família. Quando Abraão está computando ali toda a conquista dele, ele vê Melquisedeque oferecendo pão e vinho. E ele vai separar a 10ª parte de toda a sua riqueza e ele abençoa Melquisedeque. Quando entramos no capítulo 15, a Bíblia vai dizer assim: depois destas coisas, disse o Senhor a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Não temas. O que está acontecendo naquele texto, ou no contexto? Abraão, depois de vencer 5 reis, ele está com medo de ser retalhado. Ele tem medo desses 5 reis conseguirem se levantar como exército e falar: vamos pegar aquele cara que veio contra nós na surdina. É como você dedar uma pessoa que vende drogas ou que roubou alguém. Foi ele! E você fica com medo dele retalhar você. Abraão estava com medo de ser retalhado. Agora, por que ele estava com medo? Porque se Deus era o Deus de Abraão, por que Abraão tem medo? Se Abraão é filho de Deus, por que o filho de Deus tem medo? Porque Deus governa a nossa vida em áreas específicas. O desejo de Deus é governar a minha vida em todas as áreas. Então quando ele entra na minha vida, tem áreas que ele já toma posse, porque eu deixo. Tem áreas que ele não toma posse, porque eu não o convido. É como se Deus entrasse na tua casa e você segurasse ele na sala, mas você não deixa ele na cozinha, não deixa ele no quarto, não deixa ele no banheiro, não deixa ele no quintal, porque tem uma bagunça ali que você não quer que ele resolva. Abraão tem medo da retaliação dos 5 exércitos. Então, naquela área que Abraão atua, Deus não era Deus de Abraão. Então o Senhor tem que tratá-lo naquele momento, dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, se vier alguma flecha dos 5 reis, a flecha não vai atingir você, a flecha vai me atingir. Eu protejo você. O que você fez foi certo, Abraão. Por isso que o teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, eu vou te recompensar, porque você lutou por uma causa justa. Você libertou o teu sobrinho e a família dele, libertou a população de Sodoma e Gomorra, libertou os reis de Sodoma e Gomorra, devolveu o patrimônio deles, e a vida voltou ao normal. Eu vou te recompensar por isso. E Deus está dizendo para ele: não temas, não tenha medo. Quando Deus começa essa conversa com Abraão, Abraão começa a questioná-lo: Senhor, o que me haverás de dar? Se o herdeiro da minha casa é o meu servo Adamaseno Eliezer, eu não tenho filhos. E diz a Bíblia que a isto respondeu logo o Senhor, lembrando que ele estava dentro da tenda. E Deus, querendo curar Abraão, disse: Abraão, sai da tenda. Porque quando ele olha para o céu, ele só vê o teto da tenda. E Deus está dizendo: o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você consegue enxergar. Sai da tenda. Sai da ótica humana. Sai do nível do homem caído. Sai do nível do homem pecador. E entra na minha graça. Ele sai da tenda e diz para Abraão: olha para o alto, conta as estrelas, se é que pode. Assim será a tua descendência. Não se pode contar. Abraão creu no Senhor. E diz a Bíblia que ele monta um altar, mata um novilho e vai fazer uma aliança com Deus. 6 horas da manhã ele prepara o altar. E eram dois altares, porque o ritual nos dias de Abraão era feito com a imagem da letra alfa. E a letra alfa é uma forma de um 8. Então Abraão anda no meio da oferta, dizendo:
Eu sou aquele que vai caminhar com Deus, eu estou fazendo aliança com Deus, por isso eu ofereço essa oferta ao Senhor. Pronto, Abraão fez a dele. Agora ele está esperando Deus, agora é sua vez de fazer o símbolo do alfa, ou seja, aliança infinita. 6 horas da manhã, 7 horas Deus não aparece, 8 horas da manhã Deus não aparece, 10 horas da manhã Deus não aparece, 3 horas da tarde Deus não aparece, 4 horas da tarde Deus não aparece, 6 horas da tarde, quando o sol se põe, umas 5 horas, as aves de rapina começam a aparecer, águia, falcão, gavião, urubu, e Abraão começa a enxotar, sabe? Porque se esses gaviões, ou se essas aves de rapina tocassem na oferta, Abraão teria que montar o altar tudo de novo, porque o altar seria contaminado. Ele enxota, como ele acordou cedinho, 6 horas da tarde ele está com sono. Diz a Bíblia então que ele deita, e ele tem ali meio sonolento. Quando ele está sonolento, o mundo espiritual abre para ele, e Deus então aparece para ele: a tua descendência será poderosa na terra, porém por 4 gerações, ou 4 séculos, ou 400 anos, ela será afligida por um povo, mas Deus, com mão forte, vou libertá-los e vou cumprir os meus planos. E aí uma tocha de fogo desce do céu, e em forma de 8 passa entre o altar ali que Abraão havia feito, e essa tocha então queima os animais que ali estão, ou seja, Deus falando: eu peguei para mim a tua oferta, está feita a aliança entre eu e você. Ali Abraão é curado dos seus medos, porque ele permitiu Deus entrar dentro dele. Gênesis capítulo 26, Isaac planta na terra de Gerar, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ficou tão poderoso que o rei Abimeleque expulsa ele de lá. Olha, sai daqui, porque já é mais poderoso do que nós. Ele caminha para o deserto, abre um poço, e os pastores de Gerar discutem, bate boca com ele. Ele abandona o poço, ele fica com medo, e ele anda mais um pouco, cava outro poço. Daqui a pouco os pastores de Gerar vai de novo, e ele não quer brigar, e ele vai mais para o meio do deserto. Ele cava um terceiro poço. Ali Deus aparece para ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E começa a liberar promessas para Isaac, a tal ponto que o coração de Isaac é curado. Daquele dia em diante, uma convicção toma conta do seu coração, e Deus pode dar andamento ao projeto que tem com ele. Em Gênesis capítulo 32, Jacó já enriquecido, depois da morte de Abraão e Isaac, Jacó agora quer reatar o seu relacionamento com o seu irmão Esaú. E o nome Jacó significa aquele que agarra, usurpador, o que segura. Ele já nasceu, já no nascimento, quando Esaú nasce primeiro, quem está grudado no pé de Esaú? Jacó. E aí colocaram o nome dele, é aquele que agarra. E depois ele foi criado agarrado na saia da sua mãe. Depois ele cresce um pouco mais, ele sai das terras, e agora ele vai morar com Labão. E ele agora se agarra no coração com a sua esposa Raquel. Depois ele sai das terras de Labão, seu sogro, e ele agora vai ter a sua própria história. Mas ele tem medos dentro dele, ele tem conflitos que precisam ser resolvidos, a tal ponto que ele se apega às coisas para que ele pudesse afofar, massagear o seu medo. E Deus quer tratar o medo de Jacó. Quando ele sair em direção a Esaú, ele vai atravessar um lugar chamado Val do Jaboque. Val é um lugar raso, aonde permitia-se a passagem de ovelhas, de bois, dromedários, crianças, velhos, idosos. É a parte mais baixa do rio. Quando ele está atravessando o Val do Jaboque, 4, 5 horas da manhã, e agora ele está sozinho do lado de cá, do lado de lá tudo já tinha passado. Quando ele vai passar, um anjo começa a bater em Jacó. Diz a Bíblia que ele começa a lutar com o anjo. O anjo vai e quebra a coxa de Jacó, desloca a coxa de Jacó. Ele cai no chão. Quando ele cai no chão, ele faz jus do seu nome. Ele agarra o anjo, aquele que agarra. E o anjo abre a asa e vai voar. Solta! Não, me solta, me tenta voar. Não me solto enquanto não me abençoares. E aí o anjo já sabe qual é a anomalia dele e fala: como te chamas? Ou seja, qual é o teu caráter? E ele fala: meu nome é Jacó. Ou seja, eu sou aquele que agarra, eu sou o usurpador.
Eu tenho umas malandragens no meu coração que precisa ser tratada e eu não consigo me mudar. E o anjo vai dizer para ele, a partir de hoje, quando ele fala para o anjo, quando ele confessa para o anjo o seu defeito, a anomalia do seu coração, o anjo fala, a partir de hoje, a tua vida muda. Porque você contou o seu erro, a sua falha e o seu pecado. Não chamarás mais aquele que agarra. Não chamará mais Jacó. Mas o seu nome agora é Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus. Foi tratado os medos de Jacó. Um outro homem na Bíblia que tinha muito medo, Moisés. Um homem que morreu com 120 anos, divide a sua vida em 3 períodos de 40. Os primeiros 40 anos ele tentando ser alguém, estudando no Egito, né? Matemática, português, ciência, biologia, filosofia, todos os mofias da vida. Se formou na faculdade, é aqui, ali, no Egito. Ele era um bambambam. 40 anos depois, ele se sente o libertador do seu povo. E ele vai lutar contra o soldado egípcio, e diz a Bíblia que ele matou o egípcio. Quando ele vai tentar julgar uma discussão entre os seus irmãos, ele vai dizer, mas você matou alguém também. E ele fica assustado, fala, me descobriram. E ele, com medo de morrer, ele foge para o deserto. E toda a história dele acaba em nada, naquele momento. Moisés tinha medo do Egito. Moisés tinha medo que Faraó o encontrasse. 40 anos depois, ele está escondido no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro de Midian, Jetro. E agora com 80 anos de idade, uma ovelha escapa. E ele vai atrás da ovelha. Quando ele sobe uma parte do monte para buscar a ovelha, diz a Bíblia que uma sarça começou a pegar fogo. E a sarça não se consumia, o fogo não destruía a sarça. E Moisés diz então, vou ver que maravilha é essa. Quando ele chega perto da sarça, a voz de Deus sai da sarça dizendo, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Ele tira a sandália dos pés, se curva com medo de olhar, e Deus começa a conversar com ele. Tenho visto a aflição do meu povo. E na versão jeffersoniana, vou te levantar para libertar o meu povo. Talvez ele questiona, mas Faraó, eu tenho medo dele. Os deuses de Faraó, eu tenho medo deles. E aí Deus então diz para Moisés, o que você tem aí nas suas mãos? Fala, um cajado. Solta ele. Quando ele solta aquele pedaço de pau que cai no chão, aquilo se transforma no que, irmãos? Numa cobra. O que é a cobra? É o símbolo dos egípcios. Toda a coroa egípcia tem uma cobra aqui na frente. Reparou? Deus faz com que aquilo que ele mais tem medo apareça na frente dele. Medo de cobra. Se fosse a minha esposa e ela soltasse o cajado, ia aparecer uma barata daquela com asinha que ia voar, querido. Talvez ele declarou antes, depois de Jó, o que eu mais temia me sobreveio. E agora Deus vai dizer para ele, Moisés, pega a cobra pela cauda. Olha que irresponsabilidade. Não se pega cobra pela cauda, senão ela vira a cabeça e pica você. Cobra se pega pela cabeça, para não deixar ela virar. Deus estava querendo dizer para Moisés, Moisés, eu quero tratar os seus medos. Pega a cobra, ainda que seja de uma forma irresponsável, porque eu estou mandando, eu sou o teu pai. Olha a paternidade aí, eu estou dando uma ordem para você. Pega a cobra pelo rabo. Quando ele pega a cobra pelo rabo, talvez a cobra até olhou para ele e falou assim, não vou te picar não. E vira um cabo de novo e levanta. Deus curou o medo da cobra naquele momento com Moisés. Daqui a pouco ele disse, coloque a sua mão no coração. Ele colocou a mão no coração. Quando ele tirou, a mão estava branca, leprosa, hanseníase. E ele ficou assustado. E Deus falou para ele, põe a mão no coração de novo. Colocou a mão no coração, a hora que tirou, a mão ficou nova. Deus estava querendo dizer para Moisés, eu estou curando o seu coração. O seu coração estava leproso de mágoas, de lembranças do passado, de coisas que te machucaram na sua infância, de vida que não deu certo, das deficiências que você teve lá no Egito, das humilhações que você passou naquele lugar. Eu estou curando o seu coração.
das tuas desilusões, das tuas maldades. Eu estou te curando das tuas deficiências, das tuas debilidades. Talvez hoje Deus falaria: eu estou te curando daquele abuso sexual que você teve quando criança. Eu estou te curando daquela falta de paternidade no passado. Eu estou te curando daquela surra que você tomou quando criança, que até hoje você lembra dela. Eu estou te curando das tuas raivas, dos teus ódios, das tuas desilusões. Quando Ele tira a mão, Ele estava dizendo: meu coração está curado. E Ele estava pronto para os projetos de Deus. Deus curou o medo de Moisés. E lá vai ele peitar o rei mais poderoso do mundo. E ele ministra 10 pragas. E na 10ª praga, o povo é liberto. Quando eles caminham, o mar vermelho se abre, eles passam o mar, chegam num lugar chamado Monte Sinai. Ali Deus vai liberar 613 leis para eles. E Deus tinha desejo de ter comunhão com o homem. E quando entramos em Êxodo capítulo 20, do 18 ao 21, Moisés está falando para o povo: Deus quer ter comunhão com vocês. Deus quer ter comunhão com vocês. Deus quer curar vocês. E o povo junta uma só voz e diz: fale Deus com você. E vem você, fale com a gente. Nós não queremos falar com Deus. Eles estão com medo de Deus. A síndrome de Adão no Éden atingiu o povo no Sinai. Fale Deus com você, e você fale conosco. Nós não queremos ouvir Deus, porque nesse momento eles olham para o Monte Sinai, e o Monte Sinai está trovejando de trovões, relâmpagos, uma tempestade no pico da montanha, e aquilo coloca medo neles. Eles têm medo de Deus, medo da luz. Um dos maiores cientistas físicos do mundo morreu um tempo atrás, Stephen Hawking. Ele é um ateu, morreu ateu. E ele, querendo confrontar os cristãos, ele disse: o evangelho é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Zombou dos cristãos. Mas um dos matemáticos mais renomados do mundo, chamado John Lennox, rebateu Stephen Hawking dizendo: o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Tem pessoas que têm medo da luz. Não tem medo de pecar, mas tem medo de santificar. Não tem medo do erro, da falha, porque está no escuro. Mas não tem medo, mas tem medo de Deus descortinar as deficiências que existem em você para te sarar. E enquanto Deus não te sarar, os planos dele não podem ser cumpridos na tua vida. E eu aprendi isso. E eu estou me vasculhando. Tudo que me dá medo, eu coloco em oração. Tudo que me assusta, eu transformo em oração. Porque eu quero que o Senhor me trate. Quando entramos em Números capítulo 13, do 25 ao 33, Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, para observar a terra e trazer relatório. 40 dias depois, eles voltam com o relatório. E aí, os 10 espias falam: a terra é boa, né? O cacho de uva é desse tamanho. Imagina, gente, uva é uma delícia. Imagina um cacho de uva desse tamanho. Sabiam que precisava de 2 pessoas para carregar. Moisés: e o povo? Moisés, o povo é grande, são gigantescos. A gente parece gafanhoto para eles. E nos olhos deles, nós também somos gafanhotos. Ué, ninguém conversou com eles para saber: o que você acha de mim? Você é gafanhoto. Não. Eles deduziram, o medo que existia dentro deles já criou uma fábula. Eles falam que nós somos... Ninguém falou que eles eram gafanhotos, mas eles pensou. Sabe quando você peca, né? As pessoas descobrem, aí você entra aqui e fala: está todo mundo me julgando. Não tem ninguém te julgando, mas tem uma fábula na tua mente, uma mentira que a tua mente macroniza, que parece que ninguém gosta de você, e não é verdade. O medo faz a mente mentir para você. O medo faz a mente mentir para você. Um dos maiores líderes de Israel, depois que Moisés morre, Josué e Caleb, eles vão agora intensificar: não, se Deus for fiel, Deus vai dar para a gente a terra. Deus vai dar a gente para... Olha, Josué e Caleb estão falando: não, com moral, Deus vai dar. Daqui a pouco Moisés morre. Quando Moisés morre, Josué...
Uma coisa é ter alguém com figura paterna na tua frente, né? Você olha para trás, fala, meu pai tá aí. Mexe comigo agora. Mexe comigo agora. Meu pai tá aí, ó. E aí? Eu sou o caçula de 5 irmãos. Então quando a molecada queria bater em mim na escola do Lázaro aqui, eu falo, vai, eu chamo meu irmão. Qual você quer? Jarbas, Gilberto, Gilmar e Givan. Eu só afinava para um amigo meu, que morava lá no Parque Imperial também, porque ele tinha 7 ou 8 irmãos. Eu falo, eu chamo Jarbas, não, ele chamou tal pessoa. Eu falei, eu chamo Gil. Eu falei, eu chamo tal pessoa. E a minha contagem acabava no 4. A dele ia pro 8. Eu falei, deixa quieto, vamos jogar bola então. Acabou a referência. Josué tinha muita fé enquanto Moisés estava vivo. Quando Moisés morre, ele treme, porque a liderança do povo cai sobre ele. Deus aparece para ele em Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9. E o Senhor vai dizer para ele, ser forte e corajoso. Versículo 7, seja forte e corajoso. Versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, não tenha medo. Quando Deus fala com Josué, Ele dá uma experiência espiritual. Aquela área que Josué tinha medo, o Senhor entrou naquela área e ele se encoraja. Foi tão forte que diz a Bíblia que Deus foi com Josué todos os dias da sua vida. Ninguém pôde resistir Josué todos os dias da sua vida. Quando entramos em Josué capítulo 10, versículo do 12 ao 14, diz a Bíblia que os reis cercaram Gibeon. Agora Josué precisa libertar os gibeonitas. E ele vai entrar em guerra. Mas os reis que cercaram Gibeon conheciam aquelas terras. Josué não tinha habilidade naquelas terras. Então se anoitecesse, eles perderiam a batalha. Então quando eles estão guerreando ali, vai dando 6 horas da tarde, o sol começa a se pôr. Quando o sol começa a se pôr, Josué sabe que à noite eles perderiam a guerra. Então diz a Bíblia que Josué olhou para o Senhor e disse: sol, detente em Gibeá, e tu, lua, para no vale de Ai-Jaron. Diz a Bíblia que o sol e a lua pararam. E Deus fez dia, mais de 23 horas, quase um dia inteiro. O sol ficou parado e Josué ficou batalhando. Quando todos os inimigos de Deus foram vencidos, o sol se pôs e a lua se movimentou. Um homem tratado no coração não tem limites à sua história. Um homem sarado dentro dele, ele é um homem sem limites. Josué foi tratado em seu coração. E tratado, que ousadia é essa? De dar ordem para o sol parar, de mandar a lua parar. A gente tem medo até de orar por gente gripada. O cara tem a pompa de falar: sol, para! E você também, lua, fica quieto aí. E Deus vai sustentando o dia. E os inimigos dizem: mas não anoitece não, precisa anoitecer para nós vencer a batalha. E o sol travou, 6 horas da tarde, o sol lá. 7 horas da noite, o sol lá. 8 horas, só, meia-noite, é igual meio-dia. 3 horas da manhã, o sol parado. No outro dia, o sol parado. Quando todos os inimigos de Deus foram derrotados, Deus soltou o sol, soltou o sistema solar, e tudo se normalizou de novo. Um homem tratado no coração, ele perde o medo. Como faz para perder o medo? Eu preciso chamar o Senhor para entrar nas áreas da minha vida que eu tenho medo. Quais são as áreas da tua vida que você tem medo? Você precisa convidar o Senhor para entrar nessa área. Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante, vai dizer assim: a mim, pois, me veio a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei profeta das nações. Então disse Jeremias, né? Ele vai dizer: então disse eu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, né? Não, esse foi Isaías, né? Ai de mim, porque eu não sei falar,
Não passo de uma criança. E o Senhor o repreende, não digas que você não passa de uma criança. Ou seja, para de se menosprezar. Para de se sentir pequeno. Para de se achar que não é ninguém. Porque aonde eu mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Diz a Bíblia que Deus tocou na língua de Jeremias. E ele desenvolveu anos de ministério na presença do Senhor, sem ter medo de nada. Quando os babilônicos queriam subjugar Jeremias, jogavam ele dentro de uma cisterna de talvez 7 metros de fundura. E ele ficava no meio do escuro lá, dia e noite. Depois o tiravam de lá, mas ele não teve medo. Ele deixou Deus entrar na área da vida dele que ele tinha medo. Eu, quando era criança, tinha medo do escuro. Eu tenho lembranças da minha mente que eu acordava de madrugada, eu gritava. E minha mãe levantava do quarto, meus irmãos dormindo, e daqui a pouco minha mãe, eu lembro de cenas que a minha mãe batia no peito e falava, e eu me lembro que eu tinha imagens, parece que as paredes estavam se fechando, um tipo de fobia. E eu gritava à noite. E eu sei de onde veio esse medo. Na década de 80, existia aquele episódio do Chico Anísio, Bento Carneiro e o vampiro brasileiro, lembra? E no final do episódio, eu lembro que ele fechava a capa preta dele assim, com aquele dente de Drácula. Ele, a minha vingança será maligna. E ele sumia no meio de um corredor. Acabava o episódio, era de noite. Eu olhava para o corredor, eu tocava assim no interruptor para acender o corredor. E eu tive medo do escuro até 17 anos de idade. Eu ia embora de a pé depois de dar os rolês da vida. Quando eu estava com os amigos, depois sem amigo nenhum. Andava, mirava o meio da rua assim, ó. Mato e construção. E eu ia embora. E aí eu mirava assim, né? Ave Maria, cheia de graça. E ia começar. O mais santo de todos, com medo do escuro. E aquele barulho de tijolo caindo da construção, sei lá se era gente namorando, cachorro lá, não sei. Aí, perna pra quem te quer. Medo. Eu tive depressão com 19, 20 anos de idade. Eu não sabia, hoje que eu sei que era depressão. Eu tive depressão com 19, 20 anos de idade. Eu tinha medo da minha vida não ir para frente. Parece que todo mundo era melhor do que eu. Eu não conseguia conversar com meninas, porque eu tinha o dente aberto, tinha uma manchinha no dente assim. Todo mundo era melhor do que eu. Eu tinha vergonha das pessoas. Eu era amigo daqueles que eu imaginava que era menor do que eu. Porque os que eram maior, por causa dos medos do meu coração. E o Senhor entrou nessa área a tal ponto que eu prefiro mais o escuro para hoje, para orar. Eu gosto de ficar em casa com luz apagada. Porque aquele medo não existe mais. Mas eu falei que o que cura isso é a paternidade, é a aceitação. Lucas capítulo 4, Jesus é batizado por João Batista. E diz a Bíblia que o Espírito Santo empurra ele para o deserto. E diz o texto que depois de 40 dias, Jesus tem fome. E ele vai agora ser tentado pelo diabo. E o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, olha só. Se realmente Deus te aceitou, ou se realmente Deus é o teu pai, manda as pedras se transformar em pão. Mostra para mim que você é filho de Deus. E Jesus responde, não preciso mostrar para você que o Pai me aceitou. Ele me aceitou e pronto, acabou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho que mostrar o quanto Deus é na minha vida. Isso naturalmente acontece. O diabo pega Jesus, leva até o pináculo do templo, 120 metros de altura, e diz para ele, se és filho de Deus, olha só, querendo jogar dúvida, se Deus te ama, se Deus é com você, se joga aqui embaixo, né? E o anjo vai dar um rasante te pegando, antes de você se espatifar lá embaixo.
E Jesus responde: não preciso mostrar para você que o Pai é na minha vida. Porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo pega Jesus de novo, leva ele mais alto ainda. Fala: está vendo os reinos da terra? Eu dou para você, se prostrado me adorares. Jesus falou: sai, Satanás, porque só a Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu não preciso me curvar a você para ter as coisas de forma errada, de forma desonesta, de forma malandra. Ele é o meu Pai e Ele cuida de mim do jeito que Ele quiser. Sai! Diz a Bíblia que Satanás fugiu, e diz o texto bíblico que os anjos apareceram no deserto e o serviu com um banquete. Jesus tinha muito bem resolvido em seu coração a questão da paternidade. Quando nós entramos em Lucas, capítulo 8, do 26 ao 39, o texto vai dizer que Jesus entrou nas terras de Gadara. Quando ele chega naquele lugar, diz a Bíblia que um endemoniado saiu de dentro do cemitério, nu, e foi até onde Jesus estava. E o cara disse: Jesus, filho do Altíssimo, vieste nos atormentar? E Jesus: cala-te, manda-nos entrar nos porcos. E Jesus fala: então vai. E sai. Só que antes disso ele pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião. Legião é um grupo de demônios. De 2.000 a 12.000 demônios estava dentro do corpo de um homem só. Aquele homem vivia no cemitério. Ele quebrava as cadeias, não conseguia ficar na cadeia, ninguém conseguia prender o homem. O diabo potencializava a força dele. Ele abria os túmulos e comia vísceras humanas, corpo humano. O homem de Gadara é a revelação mais perfeita do que o diabo deseja fazer na vida de um ser humano, mostrando para a sociedade de Gadara que a raça humana não presta para nada. Jesus entra em Gadara e vai mostrar diferente, mostrar para a sociedade de Gadara que não importa o tamanho do mal que o diabo coloque sobre uma pessoa, eu tenho poder para libertá-lo. E Deus fez um monstro virar uma pessoa normal. E nos capítulos posterior, você vai ver que Jesus está ali na praia de Gadara, e esse endemoniado gadareno, diz a Bíblia que está agora em perfeito juízo, vestido com uma roupa correta. Por isso que a pessoa que gosta muito de mostrar o corpo é uma tendência demoníaca que existe nela. Ele está em perfeito juízo, muito bem vestido e deitado no colo de Jesus, e Jesus o acariciando com todo o amor que um pai faz com o filho. Deus mudou a história daquele homem, e os medos do coração daquele rapaz de Gadara foram curados, e ele profetizou em Gadara, ele pregou em Gadara, ele ganhou pessoas para Jesus em Gadara. E eu encerro usando o texto de 1 João 4, 18, que diz: 1 João 4, 18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está aqui? Vamos ler junto. No amor não há temor. Ou seja, quem ama é curado dos medos. Antes, o perfeito amor. Irmãos, quem ama perfeitamente? Jesus. Ele te ama perfeitamente. O perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Os seus medos estão te atrapalhando de viver uma vida de amor. Você precisa chamar Jesus para essas áreas da sua vida aonde você tem medo.
Pastor, eu tenho medo do meu filho engasgar. Fala, Senhor, tu és o Deus do meu filho, não vai engasgar. Pronto, descansa o teu coração, o seu coração vai ter convicção daquilo, ele não vai engasgar. E se engasgar, não vai haver preocupação de medo. Senhor, eu tenho medo de perder o emprego. Senhor, essa porta que o Senhor me deu é tua. O meu emprego eu não vou perder. E se perder, não importa. Mas eu não terei mais medo disso. Daqui a pouco o Senhor vai tratar os seus medos e você não tem mais medo de ser mandado embora. Pastor, eu tenho medo de ficar sozinho. Não, Senhor, eu tenho medo de ficar sozinho, mas o Senhor está comigo para todo sempre. Entra nessa área que eu me sinto sozinho e tenho medo de ficar sozinho. Daqui a pouco o Senhor vai preencher aquele lugar. Daqui a pouco você vai estar sozinho no lugar. E cadê o medo? Foi embora. Chame o perfeito amor para entrar nas áreas do medo, e o amor vai empurrar o medo para fora. Eu já contei aqui, vou replicar esse testemunho meu. Eu sempre tive vergonha de usar roupa nova. Eu só usava roupa velha. Eu sou o caçula de 5 irmãos. Então os meus 2 irmãos mais velhos, Jarbas e o Gil, compravam roupa nova. Brooksfield, Bunny, Suncoast, Bruno Minelli. Essas marcas top. O Givan e o Mar usavam a roupa dos 2 irmãos mais velhos, quando eles jogavam as roupas fora, e aquilo ia desgastando. Quando as roupas estavam rasgadas, a minha mãe era costureira, ela remendava, eu usava. Então sempre usei roupa rasgada. Eu tinha roupa nova, mas a minha mãe falava, ó, guarda a roupa para ir em festa de aniversário, para ir na missa, usa esse short velho para brincar, usa, e eu lembro disso até hoje. Então eu fui criado usando roupa velha. A tal ponto que eu tinha dificuldade em ter roupa nova. E quando vestia roupa nova, eu me sentia desconfortável. Parece que aquilo não era para mim. Isso criou uma crença na minha mente de que o que eu merecia era roupa velha. Até depois de casado. Até depois que eu era pastor de vocês. A minha esposa discutia comigo, falava, veste a roupa nova. Eu falava, vou vestir essa daqui, está desbotada. Eu quero que você vista nova. Eu falava, mas a gente vai só ali voltar no mercado, ou na casa de alguém. Ou a gente vai dar uma saída com o meu pastel. Eu falava, mas eu quero que você vista a roupa nova. E ela brigava comigo, porque ela queria que eu vestisse a roupa nova, e eu queria vestir a velha. E quando eu vestia a nova, eu ficava meio assim, sem graça. E eu me tranquei no quarto e fui orar. E eu falei, Deus, por que eu gosto de roupa velha? Por que eu gosto de carro velho, moto velha, bicicleta velha, roupa velha, armário velho? E o Senhor abriu a minha mente e me fez voltar ao passado. E Ele me mostrou como foi o meu contexto de vida. E quando eu falei para Deus naquele entendimento de conversa, de diálogo espiritual com Ele, eu falei, Deus, eu mereço coisa velha. O Espírito Santo falou no meu coração, quem morreu por você foi uma coisa velha. E eu percebi, o Senhor tratando meu coração como que Ele diz, eu dei o melhor para você, Cristo. E você acha que merece algo velho? E olhando para Cristo, o mais perfeito sacrifício pela minha vida, eu aprendi a embutir isso nas áreas da minha vida. E hoje Ele me deu o melhor carro, Ele me deu a melhor casa, Ele me deu a melhor esposa, Ele me deu os melhores filhos, Ele me deu a melhor igreja, Ele me deu o melhor povo, Ele me deu as melhores roupas. Eu personifiquei isso na minha mente, e os medos que passeavam no meu coração saíram. Tem alguns que ainda estão aqui, mas eu estou vasculhando e não estou deixando mais quieto. Toda área que eu tenho medo. Tem pessoa que tem medo de falar a verdade. Ah, não vou falar a verdade porque, eu acho que aí eu vou sair perdendo, vai acontecer alguma coisa. Medo de falar a verdade. Quem tem medo não fala
a verdade. Você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, eu tenho medo de falar a verdade. O Senhor pode tratar isso em mim? Eu tenho medo de falar a verdade. Daqui a pouco o Senhor vai entrar naquela área que você tem medo de falar a verdade. Quando você menos perceber, você está sendo totalmente verdadeiro. Não interessa a consequência, porque você está sarado no coração. Então o texto que eu li, Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não o percebeis? Tem pessoas aqui que estão me ouvindo pregar e tem medos que habitam dentro dela. Sabe por que você tem esse medo? Porque se você vasculhar o seu pensamento, existe alguma coisa que aconteceu com você lá atrás. Quais são os seus medos? Medo de perder o emprego? Medo de bandido? Medo da morte? Medo da esposa ir embora? Medo de perder o marido? O medo faz você refém daquela situação. E Deus está dizendo: eu não quero que você seja refém de nenhuma área da sua vida. Eu quero que você seja livre. E a cada dia o Senhor vai tratando os nossos medos. E gradativamente eu vou vomitando para fora os meus medos. Senhor, eu tenho medo de morrer. Dá para tratar isso? Senhor, eu tenho medo da minha esposa ir embora. Eu tenho medo do exame que deu positivo. Eu vou ter que tratar essa doença. Senhor, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo. Coloque diante de Deus os seus medos e Deus vai começar a curá-los. Deus curou o medo de Abraão, o medo de Isaac, o medo de Jacó, o medo de Moisés, o medo de Josué, os medos de Davi. Quando Davi vai para a caverna de Adulão, ele encontra um grupo de pessoas levianas, pessoas endividadas, pessoas da pior espécie, gente com medo. E Davi pega aqueles homens cheios de medo e transforma eles em soldados. Tanto é que em 2 Samuel capítulo 23, esses homens se tornaram os homens mais notáveis de guerra. E um deles chamava Josebe-Basebete. Eu já falei dele aqui. Esse homem que era um valente de Davi, encontrado na caverna de Adulão, um homem medroso, que depois que foi liderado por Davi, Davi exerceu paternidade sobre ele, a tal forma que esse homem com uma lança olhou para Davi, viu a paternidade, curou o coração, e ele se lançou contra 800 soldados filisteus, e ele matou 800 soldados filisteus. Um homem curado. Um homem curado parou o sol e a lua. Um homem curado abriu o mar vermelho. Um homem curado fez o rio Jordão parar. Um homem curado viu coluna de nuvens de dia, coluna de nuvens à noite. Um homem curado tocou com o seu cajado na pedra e saiu água. Um homem curado falou: Deus, manda carne, e codornizes caiu do céu. Um homem curado matou 800 soldados filisteus. Um homem curado com a sua funda derrubou Golias. Um homem curado faz coisas notáveis. Deus vai te usar para fazer coisas notáveis. Eu quero pastorear pessoas notáveis. Eu quero que Deus te use naquela faculdade. Eu quero que Deus te use naquele mercado. Eu quero que Deus te use naquele shopping, naquela praia. Eu quero que Deus te use no meio dessa molecada que não sabe o que pensa. Deus vai te usar para fazer coisas notáveis. Eu tinha vergonha de pessoas que tinham mais dinheiro do que eu. Eu tinha vergonha de gente rica. E 1 ou 2 vezes por mês eu prego num dos bairros mais nobres de São Paulo, o bairro de Moema. E um grupinho de milionários se assenta para me ver ministrar ao coração deles. Quando o Senhor entra nas áreas do medo, Ele cura. Quais são seus medos?
Você serve a Deus e ainda tem medo. Eu sirvo a Deus e ainda tenho os medos. Precisamos deixar Deus entrar nas áreas profundas dos nossos medos. Precisamos ser pessoas melhores. Eu quero orar com você essa noite. Se coloque em pé os que puderem, por favor. Oh, Deus. Eu sou o Senhor que trata os medos. Há remédio no céu para as dores da terra. E eu libero isso hoje à noite nesse lugar. Para poder sarar corações que doeram no passado. Quantos traumas você já viveu? Quantas angústias do passado? Será que eu não tenho poder para curar? Será que eu não sou o Deus dessas questões lá de trás? Apresente-as diante de mim. E verás o que faço com cada uma delas. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Curei homens do passado. Curo no presente. E curarei no futuro. Não tenham medo, porque eu sou convosco por onde quer que vá. Igreja, ouça a minha palavra. Presta atenção na minha voz. Aplique o que foi ministrado. E já tenho falado as coisas que quero fazer, mas muitas estão bloqueadas ainda. A minha face está diante de vocês, mas vocês não vê. Coisas maiores ainda quero fazer. Mas muitos de vós não creem. Eis que ainda sou o pai de vocês. Me busquem. Me clamem. Coloquem-se diante de mim. Permitam-me entrar em áreas escuras do seu coração. A paz seja convosco. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.